Plano Real. A mesclagem de vários experimentos brasileiros e estrangeiros, que nos deu a tão sonhada estabilidade de preços. Passados 30 anos da introdução do Plano Real, o Brasil, enfim, experimentou certa estabilidade econômica, mas de certo modo, não uma estabilidade plena. O real se deu como resultado de vários experimentos entre tentativas e erros, que através do acúmulo da experiência e a expertise necessária, obteve-se o indispensável sucesso do último e definitivo plano de estabilização econômica do Brasil. Talvez o principal erro na condução da política econômica ao redor do real se deva unicamente numa aposta na dinâmica do viés fiduciário da moeda, ancorada na política fiscal e na qualidade do endividamento público. Com o baixo estoque de poupança interna e as grandes distorções no recolhimento de impostos, essencialmente no que se refere às renúncias tributárias, a política fiscal torna-se cada vez mais proeminente em seu grau de importância, dada a constante busca no equilíbrio entre receitas e despesas de governo, as quais garantirão o cumprimento dos compromissos junto à dívida pública nacional, principalmente no curto prazo. Além disso, torna-se necessário ainda uma política fiscal que reduza a necessidade de financiamento privado do governo, para que os juros no médio e longo prazo sejam reduzidos gradualmente. Portanto, a dinâmica do real fiduciário elenca essencialmente fatores fiscais, de endividamento público e de juros, os quais mantêm a inflação sob controle e, com isso, a garantia de manutenção de valor da moeda nacional brasileira. Como mencionamos em vídeos anteriores, o mundo passou por um verdadeiro tumulto econômico com as duas crises do petróleo que vigoraram na década de 1970. Como consequência, os anos 1980 também foram economicamente conturbados para muitos países, devido aos desequilíbrios no balanço de pagamentos, saldo resultante entre a entrada e a saída de moeda estrangeira, no caso, o dólar, em uma economia, devido às importações mais caras de petróleo. Plano Real foi produto do aperfeiçoamento e da correção de falhas dos planos anteriores. A elaboração do Plano Real também se preocupou em corrigir falhas cometidas e no aperfeiçoamento de medidas que foram um pouco mais bem-sucedidas, efetivadas em planos de estabilização econômica anteriores. A primeira lição é que congelamento de preços não dá certo por depender de um volume superavitário considerável no balanço de pagamentos, capaz de pagar por importações que evitem o desabastecimento de mercadorias no mercado interno. Como isso é praticamente impossível, o congelamento de preços foi descartado de vez, como possibilidade de adoção no Plano Real. A âncora cambial. O entendimento de que o simples corte de 3 zeros nas reformas monetárias anteriores demonstrou não ser suficiente na garantia da confiança em torno da moeda nacional. Tal entendimento também foi consenso entre os técnicos que formularam o Plano Real. Desse modo, o mecanismo de garantia para o valor da moeda, tanto em sua fase de transição, quanto de sua adoção definitiva, em seus primeiros meses de vigência, era essencial. A adoção de um indexador corrigido diariamente ao dólar, a unidade real de valor, URV, que serviu de base submonetária para a criação do real, como moeda definitiva, concomitante a outra moeda de transição, o Cruzeiro Real, também fruto do corte de 3 zeros, em referência ao Cruzeiro, reinserido por meio do Plano Collor, garantiu à população, de um modo bastante claro, a metodologia pela qual se daria a convergência monetária no Brasil daquele período. Após a introdução do real, como moeda definitiva, não houve propriamente o congelamento do câmbio em seu início, mas o mecanismo de âncora cambial, inspirada no Plano Cavalo, em 1991 na Argentina, onde a emissão de moeda ficaria condicionada à disponibilidade de reservas internacionais em dólares americanos com cobertura de 80%, sobre o total de dinheiro em circulação na economia. No caso do real, como não havia a determinação em lei de uma cotação fixa, tendo apenas o anúncio oficial de uma paridade máxima de R$1 por $1, mas sem limite inferior a essa cotação. Com isso, nos primeiros 2 meses de vigência do real, a cotação junto ao dólar chegou a 85 centavos de real para $1. Para não comprometer ainda mais o já cambaleante saldo em transações correntes, o Banco Central informou a compra de dólares junto ao mercado de câmbio,
numa paridade mínima entre 82 centavos por $1 para compra e a 86 centavos por $1 para venda, delimitando um sistema informal de bandas cambiais. Em 1995 o governo adota formalmente o modelo de bandas cambiais, que vigorou até 1999, quando, enfim, se adotou o regime de câmbio flutuante. A medida adotada inicialmente terminou por pulverizar cerca de 44 bilhões de dólares em reservas cambiais, de um total que a princípio girava ao redor de 74 bilhões de dólares, fato ocorrido em função da grande liberalização econômica empreendida na época, e além disso, da dependência exagerada de capitais externos, para a manutenção da estabilidade inflacionária. Âncora fiscal. Entretanto, a forte dependência externa de capitais pela manutenção do Plano Real em seus primeiros anos, servia de chamariz para que o capital nacional adotasse os papéis de dívida pública interna em moeda nacional, trazendo com isso outro forte componente na estabilidade de valor do real. Houve também um entendimento, ainda anterior ao Plano Real, de que como os bancos eram os maiores beneficiários com a alta inflação, era preciso a criação de um mecanismo em que fossem atraídos para o investimento em títulos de dívida pública, promovendo com isso a troca de uma inflação controlada para todo o conjunto da sociedade, pelo pagamento de juros ao sistema financeiro nacional. Nesse sentido, foram criados mecanismos de controle fiscal, para evitar a explosão de gastos públicos e com isso, as âncoras fiscais tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, a desvinculação de receitas da União, DRU, o que contingenciava parte de despesas obrigatórias da União, previstas na Constituição Federal, descritas nos percentuais mínimos em gastos de saúde, educação e benefícios previdenciários, além do tripé macroeconômico, adotado em 1999 onde se previa na lei orçamentária anual, metas de inflação, câmbio e fiscal. A redução à exposição ao risco da volatilidade de capitais externos foi sendo gradualmente reduzida, à medida que os governos posteriores adotaram mecanismos onde houve um aproveitamento do grande volume de recursos estrangeiros, devido aos excelentes resultados com exportações de commodities e fluxos de outros investimentos, que fizeram as reservas cambiais saltarem de 30 bilhões de dólares em 1999, para mais de 369,2 bilhões de dólares em 2010, permanecendo neste nível até os dias de hoje. O aumento exponencial das reservas internacionais fez com que o estoque de dívida externa ficasse praticamente neutralizado. Porém, concomitante a isso, o nível de endividamento interno cresceu exponencialmente nos últimos 30 anos, chegando a 78,5% do produto interno bruto em agosto de 2024. História. Ao assumir a presidência da República, Itamar Franco imprime uma série de trocas de ministros da Fazenda, devido à sua insatisfação com a inflação brasileira naquele tempo. Até que em maio de 1993, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso é nomeado ministro da Fazenda e com ele, boa parte da equipe original do Plano Cruzado de 1986, além de alguns rostos novos, foi convocada pelo novo ministro para a elaboração de um plano de estabilização econômica. Com a bem-sucedida renegociação da dívida externa brasileira, ainda em regime de moratória desde 1987, iniciada no mandato do presidente Fernando Collor, em 1992, e somente concluída no governo seguinte de Itamar Franco, em 1993, através do que na época ficou conhecido como Plano Brady, que também renegociou dívidas de todos os demais países latino-americanos, o Brasil enfim ganhou o fôlego que precisava para dar sequência ao seu projeto de estabilização econômica. Por meio disso, deram-se as primeiras medidas de redução do déficit público através do chamado FSE, Fundo Social de Emergência, que fazia o contingenciamento de parte dos gastos permanentes previstos na Constituição, sendo assim, o embrião da primeira âncora fiscal adotada pelo governo, depois chamada de DRU, Desvinculação de Receitas da União. Com a eclosão do chamado escândalo dos anões do orçamento, o governo, enfim, adquiriu mais legitimidade para o maior controle sobre o orçamento da União, permitindo que as medidas de contingenciamento fossem bem-sucedidas. Além disso,
foi criado um indexador vinculado à cotação diária do dólar chamado de Unidade Real de Valor, URV, que mais tarde serviria como base monetária para a fase definitiva do novo Plano de Estabilização Econômica. A ideia do indexador único também não era nova, e foi aproveitada de uma teoria já defendida pelo economista Mário Henrique Simonsen, num artigo de sua autoria publicado em 1984, como medida de desindexação econômica, vista em consenso entre os economistas, como retroalimentadora de inflações futuras. Isto é, a introdução de um indexador para desindexar todo o restante das transações financeiras, através do que para Simonsen ficou conhecido como UMB, Unidade Monetária Brasileira. Desse modo, a reforma monetária introduzia uma moeda de transição, o Cruzeiro Real, fruto do corte de 3 zeros, feita a partir do Cruzeiro, reinserido pelo Plano Collor, e concomitantemente ao Cruzeiro Real, uma submoeda, através do indexador URV, cotado e corrigido pela cotação diária do dólar, que na ocasião subia todos os dias no mercado de câmbio, a qual servia mais tarde de base para outra nova e definitiva moeda, o real. Através disso, durante a transição das moedas, houve um enxugamento no excesso de liquidez monetária em circulação na economia, semelhante ao ocorrido durante o Plano Collor, só que sem dor ou traumas, e que ocorreu de modo gradual entre julho e dezembro de 1994. De modo que em janeiro de 1995, somente o real circulava como moeda oficial do Brasil, a partir de então. Por meio de todas essas medidas, os técnicos entenderam a importância da adoção de todas as bases introdutórias ou de modulação econômica, para a implantação de um plano definitivo de estabilização econômica. Essas medidas ficaram conhecidas como Plano FHC, o qual vigorou entre junho de 1993 a julho de 1994. Com o início do governo Fernando Henrique, o Plano Real assume contornos cada vez mais rígidos, ao ponto de se mostrar bastante restritivo, no que tange, por exemplo, ao crédito para o custeio da agricultura, o que fez com que muitos produtores rurais, altamente dependentes de financiamentos agrícolas, fossem à falência. As pessoas sentiam que os preços realmente estavam estáveis, porém, o nível de desemprego extremamente elevado, cerca de 27% da população economicamente ativa, explicava parte do milagre do Plano Real, ao redor do seu relativo sucesso com relação à inflação. De julho de 1994 a julho de 1995, a inflação anual brasileira caiu de 4,5% para 27,4%, variando numa média mensal de 2,3%, contra cerca de 47% ao mês, no período anterior à implantação do real como moeda. A média de crescimento econômico em 30 anos de vigência do Plano Real atingiu a marca de 2,5% ao ano, enquanto a inflação, cerca do dobro disso. Isto é, o ganho social dos primeiros meses com inflação controlada para o trabalhador mais pobre, acabou se perdendo ao longo do tempo, com o baixo crescimento econômico e níveis de inflação sempre pressionados, apesar de mais controlado, se comparado com a inflação anterior a julho de 1994. Isso porque o Brasil sempre foi obrigado a conviver com baixas taxas de poupança interna, que lhe impediu de fazer investimentos em áreas estratégicas e altamente sensíveis ao desenvolvimento econômico. Além de ausência de políticas cartesianas de incentivos que cobrem dos setores beneficiados o devido desempenho esperado em função dos subsídios governamentais disponíveis. O grande desafio que o Plano Real ainda não foi capaz de prover é o de manter longos ciclos de crescimento elevado, com inflação dentro da meta estabelecida. Porém, para isso, o Brasil terá de escolher se quer manter um estado de bem-estar social subfinanciado com o modelo previdenciário à beira do colapso, garantido na Constituição, ou se adotaremos um novo sistema de previdência capitalizada, além de novas fontes de financiamento para o custeio de áreas sociais como saúde e educação que garantam eficiência. Buscar ainda a formação de um fundo soberano que garanta uma taxa maior de poupança interna destinada a investimentos para que o país possa manter níveis sustentáveis de crescimento do PIB, com inflação rigidamente controlada, logicamente também,
dentro de rigorosos parâmetros de controle fiscal, que garantam o refinanciamento do endividamento público em proporções mais baratas ao erário nacional. Além da adoção de amplo programa com metodologia clara para a qualificação de mão de obra, que deixem claro a contratação de pessoal o qual tenha passado por cursos de formação laboral, além da aferição de desempenho da produtividade, tanto de empresas quanto de trabalhadores para o apontamento de políticas de correção de curso para o aumento contínuo da produtividade.